de uma inserção periódica para uma inserção perene para uma inserção sincrônica. Eu posso escolher a hora exata em que aquela pessoa vai precisar daquilo. E as ferramentas de busca nada mais são do que esse enorme caminho da sincronicidade da veiculação. E em matéria de conteúdo, de uma segregação de publicidade completamente separada de conteúdo, né? Um muro separando, para uma aproximação, para uma verdadeira integração da informação publicitária com o conteúdo. A gente vê essas três tendências em praticamente todos os veículos. Claro que para alguns veículos é mais fácil do que para outros, devido à sua realidade. Mídias de massa têm mais dificuldade em fazer isso do que as novas mídias que estão surgindo. Então, no fundo, quando você olha essas três tendências da comunicação, a gente descobre que é na mídia digital out of home, ou na alternet, que também é outra forma de chamar, que essas tendências se encontram. Ou seja, as três tendências que nós estamos verificando no mundo da comunicação acabam se encontrando na praça do mundo digital out of home. É esse tipo de veículo que traz, dentro dele, a possibilidade de você seguir com muita velocidade na direção dessas três tendências. Então, o conceito Aula Online é um conceito hoje possível, viável, né? Que vem já nos últimos anos ganhando corpo. Essa nova mídia é representada por telas de plasma, que estão em ambientes de espera forçada, elevador, fila de banco, caixa de supermercado. É isso que a gente vê cada vez mais. Quem assistiu Total Recall do Schwarzenegger lembra bem que isso já chega lá ao limite onde pela íris ela descobre quem está dentro do elevador ou da rua e fala com a pessoa em tom pessoal. A verdade é que a internet é parte dessa nova tendência mundial, da chamada Digital Signage Out of Home, ou mídia digital out of home, ou mídia digital indoor, que cresce de maneira exponencial como alternativa de mídia no mundo inteiro. É sem dúvida hoje o meio de comunicação que mais cresce no mundo. Os números estão ficando gigantescos, assustadores, e em função não apenas do tamanho, mas principalmente da evolução, do crescimento dessa mídia. Vejam, recentemente, ou seja, de janeiro a junho de 2010 versus 2009, o tamanho do crescimento da mídia out of home versus o restante das outras mídias no Brasil. Claro que nós estamos saindo de patamares menores, é mais fácil crescer, mas mesmo assim são números que impressionam. A internet, então, é a forma de transformar a internet em mídia de massa, com todas as vantagens de abrangência e qualificação que a gente consegue botar junto, coisa que antes era impossível em qualquer veículo, né? Por que eu falo transforma a internet em mídia de massa? Muita gente fala, mas a internet não é mídia de massa, 46% da população tem acesso à internet. Bom, é o seguinte, na internet, milhões de pessoas estão simultaneamente visitando milhões de sites. Ou seja, quem decide o que quer ver é o usuário. Por isso não pode ser chamada de mídia de massa. Porque a mídia de massa é caracterizada... um minutinho só, por favor. Eu acho que tem que botar a bateria aqui. Pronto. Será que ele fez de propósito? Okay. Eu estava dizendo a vocês que a gente não pode chamar uma internet de mídia de massa, uma vez que quem decide o que quer ver é o usuário, né? Não é exatamente o anunciante. Na internet, milhões de espectadores estão em vários locais diferentes, mas vendo a sua mensagem de uma maneira segmentada e até individualizada. Ou seja, na hora em que quem decide o que quer veicular e saber quem quer assistir na internet, estão todos na frente do computador, mas muito poucos na frente da sua marca ou do seu produto. Na internet, cada um está num lugar diferente, mas eu decido quem vai ver aquela minha mensagem na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser botar 7 da noite, uma mensagem em todos os elevadores do Brasil, da minha revendedora Honda, eu terei todas aquelas pessoas vendo o que eu decidi querer. Por isso, transforma em mídia de massa, porque quem decide, como a gente fala, o local e a hora do consumidor ver a mensagem é o anunciante. Por isso, definição de mídia de massa. Começar o intervencionismo no intervalo comercial quebra a diversão e informação do telespectador. Ele chama a atenção através da interrupção. Nós somos a indústria da interrupção. Então, no melhor do filme, para assistir o comercial. Ou seja, nós aprendemos a chamar a atenção através da interrupção. Enquanto não havia outra forma, nós aceitávamos isso. Mas hoje as pessoas já estão não gostando mais da interrupção. Estão se revoltando contra a interrupção. Então, a mídia de massa chama a atenção através da interrupção. A internet é exatamente o contrário.
ela está sempre em locais de ambiente recluso, né? Eu estou já interrompido. Ela tem um efeito que eu chamo de chamar a atenção de uma audiência cativa, que através dela reduz a atenção, vamos dizer, a atenção da espera. Ou seja, enquanto uma interrompe eu me divertir, a outra me diverte enquanto eu estou interrompido. Seja dentro do elevador, na fila do banco, exatamente o contrário. É essa inversão, onde eu transformo a mídia ou a veiculação numa vantagem e não numa desvantagem, que eu transformo a comunicação em diversão e não em interrupção. É aí que faz com que essa mídia cresça tanto no mundo inteiro. Além disso, ela é uma enzima de relacionamento, ou chamado lubrificante social. Ou seja, ela permite boca a boca, comentários, porque você entra no elevador, você não sabe o que faz, né? Você sabe para onde olha, de repente passa um gol, você comenta o gol, comenta o jogo, comenta a notícia. Você sugere e, de certa forma, propicia um relacionamento entre as pessoas no momento que elas são interrompidas, seja na fila do banco, do supermercado, em algum lugar. Então vamos entender que nós estamos falando de uma mídia que vem ao encontro e não de encontro ao interesse desse novo cidadão, que o cérebro não volta mais para o tamanho original. Nós estamos falando de uma nova sociedade, de plena classe socioeconômica, que está em busca de alternativas que por acaso estão reunidas nessa mídia digital out of home. Outro assunto importante é que o horário nobre da mídia digital out of home é exatamente quando todas as outras mídias não são efetivas. Você assiste rádio, TV, jornal, mini pressa, até antes das 8 da manhã ou depois das 8 da noite, ou depois das 6 da tarde. Durante o dia, né, você não tem tempo, condições de ter televisão, jornal, rádio, só quando você está preso no trânsito, na ida ou na vida. Então, é uma mídia que atinge as pessoas quase isolada das outras mídias. Enquanto as outras mídias estão todas concorrendo entre si em determinados horários do dia, essa é uma mídia que está sem concorrência na maior parte do dia. Então, essa nova forma de mídia, por todas essas razões, vem crescendo de maneira acelerada nos grandes centros do primeiro mundo. A aceleração do crescimento é algo realmente impressionante. Mas o gozado é que o grande potencial dessa mídia está exatamente em países como o nosso, ou em cidades como as nossas, ou seja, as megalópolis de países em desenvolvimento. Por que aqui faz mais sentido crescer do que na Europa, nos Estados Unidos, né? A razão é a seguinte: toda vez que você tem concentração populacional com crescimento desordenado, que é próprio do que nós estamos falando, você tem ambientes de espera forçada. Eu tenho que chegar 2 horas no aeroporto antes daqui para conseguir embarcar. Na Europa eu não preciso disso. Eu fico na fila do elevador muito mais tempo, porque na hora que eu tenho um país como o nosso, baixa qualidade de serviço e reduzida área de infraestrutura, eu concentro a população para morar em edifícios altos, para trabalhar em edifícios altos, para entrar na garagem, para sair da garagem. Eu espero muito mais nós brasileiros que qualquer outra gente de um país mais civilizado. Ora, essa mídia vem em resposta a essa necessidade. Enquanto eu espero, eu transformo o tempo perdido em tempo útil. Por isso, a importância dessa mídia muito maior em países como o nosso, em cidades como Cidade do México, como Cairo ou como São Paulo. Porque é nessas cidades onde esse tipo de mídia é ainda mais necessária, quase fundamental. Outro ponto relevante é que a segmentação da mídia é tão mais importante quanto mais desigual for a renda da população, né? Se eu tenho um país, vamos dizer assim, um país com distribuição de renda equitativa ou menos desigual, como os Estados Unidos e a Europa, se eu fizer uma mídia, eu veiculo num lugar onde a audiência é 2%, provavelmente o potencial de consumo daquele grupo de pessoas de 2% é 4, 5% do potencial de consumo, porque a distribuição de renda é muito equitativa, né? Por isso, nesse caso, mídia de massa é a recomendação. Você paga e recebe aquilo que você pagou. Então, recomendação em países desenvolvidos, onde há uma distribuição de renda muito equivalente, mídia de massa. Em países como o nosso, onde há uma enorme diferença de renda, onde pessoas, na verdade, têm um potencial de renda muito alto ou muito baixo, por mais que digam da ascensão da classe C, esse fator continua igual, a concentração de renda continua. Às vezes você, com 2% de audiência, pode estar atingindo 20% ou 30% do potencial de consumo. Coisa que é impensável em países como os países da Europa, ou os próprios Estados Unidos, ou alguns países da Ásia. Então, vamos entender que se eu consigo, às vezes, uma mídia com 2% de audiência, alcançar 20% ou 30% do potencial de consumo, se falando com todos os prédios de São Paulo, os prédios AAA, eu estou falando com 20% ou 30% de todo mundo que compra carro, que compra perfume, que viaja para o exterior, que vai a restaurante, provavelmente essa mídia é muito mais otimizada do que qualquer outra que eu pudesse utilizar. A segmentação é fundamental. Então, quanto mais o país é não desenvolvido, mais segmentação é importante. Pela dupla razão.
de que países não desenvolvidos com grandes cidades como nós esperamos mais, portanto, mídia digital out of home é mais importante, e segundo, que segmentação é mais importante. Então, aqui um exemplo, onde eu tenho um determinado prédio, eu li na hora que eu estou descendo, terça-feira, hoje é terça-feira, experimente caipirinha de abacaxi do seu Gomes, você está aqui, anda 4 quadras e está lá. Eu consigo segmentar e fazer, essa gatilha fazer com que pessoas em diferentes partes do Brasil recebam uma mensagem individualizada, mostrando o dia, terça-feira, o bar que ela quer divulgar, que é o bar do seu revendedor, e mostrando o mapa para chegar até lá. Nenhuma mídia consegue esse grau de segmentação, de especificidade. Costão Santinho sabe que a Microsoft decidiu colocar a sua convenção lá. Então põe o elevador do edifício da Microsoft. Obrigado por vocês terem escolhido Costão Santinho como local da sua convenção. Quando voltam da convenção, obrigado por terem estado aqui. Já estamos com saudade de vocês. Voltem ano que vem, podem mostrar inclusive as fotos da convenção. Qual é o veículo que permite esse grau de especificidade? Né? Onde eu sei onde fica a Microsoft, eu conheço o prédio, eu vou lá e ponho isso só para eles. E a doutora Selma Ribeiro, que trabalha nesse prédio de médicos, né? Agora o Terra Empresas tem a possibilidade de ela ter um preço especial nisso, ou seja, a pessoa está subindo no elevador e vê o nome dela no elevador. Qual é o veículo que permite esse grau de especificidade? Quando o assunto é conteúdo, esse é outro assunto importante, TV, jornal, revistas, mensagens tem que ser genérica. Eu parto do princípio que aquelas pessoas vão querer aquele assunto naquele tamanho, né, naquela dimensão de texto ou de tempo. Eu trabalho na média, a gente chama isso de idade média da comunicação, né? Tudo é feito pela média. Eu busco a média da população, a média do interesse, o resultado da qualidade da programação, a média compõe manteiga, porque não tem. Eu tenho que definir, tem gente que quer mais, gente que quer menos, eu atiro no meio, eu atiro na média, né? Na internet, o endereçamento é individualizado, ou seja, eu posso inserir mensagem publicitária segmentada, por região, por horário, até por endereço IP, transformando, então, a informação muito mais relevante. Então, eu estou no rádio e ouço o trânsito da Zona Norte como o trânsito da Zona Sul. Se eu estiver descendo no meu edifício, eu estou vendo o trânsito na região onde eu estou, que é o que mais me interessa. Certo? Ou seja, a internet reúne então as vantagens da TV como mídia de massa e da internet como mídia segmentada, ou seja, na internet, qualificação e abrangência trabalham na mesma direção, isso é o dado mais importante. Então, na internet, o anunciante e a mídia podem interagir diretamente através de publicadores individualizados instalados na sede do cliente ou da agência. Isso é outra coisa que é impossível você querer em outro veículo. Imagina você poder botar o seu próprio anúncio, né, naquele veículo. Com isso, há um controle absoluto de resultado, principalmente para varejo, principalmente para empresas como, por exemplo, a Gol, que precisa lotar voos. Na hora que o voo está vazio e faltam 8 horas para o embarque ou o embarque no dia seguinte, a pessoa na própria Gol pode ter um terminal e ela colocar a oferta diretamente no publicador, definindo os edifícios que ela quer colocar. Então a Gol, por exemplo, usa isso. Menores tarifas, e ela coloca Congonhas, Vitória 159, Campinas, Curitiba 89, ela mesma coloca. E na hora em que aquele voo lotou, ela muda aquela oferta diretamente, sem ter que passar por todo o processo burocrático de veiculação. Qual é a mídia que é capaz de fazer isso? Muito difícil encontrar um similar. Casas Bahia faz isso. Confirma a loja mais próxima, Shopping Center Tamboré. Então os edifícios de Alphaville têm essa informação com essa oferta, é o que tem em estoque, que eu vou vendendo, promovendo, e conforme vai mudando o volume de vendas, eu vou mudando a promoção que eu vou fazer. Tá? Vejam a velocidade que você pode alcançar e a eficiência. A Fiat usa esse esquema para que seus revendedores no Brasil inteiro preencham isso e criem ofertas especializadas. Se eu tenho mais carro vermelho no pátio ou mais branco, eu vou botar um carro branco ou vermelho, e a oferta, se eu vou oferecer algo grátis ou não, eu monto, e a partir disso eu posso botar diretamente naquela área de influência da minha revendedora o preço que eu quiser, as ofertas que eu quiser, as vantagens que eu quiser. Então vamos entender que nós estamos falando de um assunto que transforma algo que é, vamos dizer assim, em uma direção bidirecional, ou seja, essa é uma promoção digital pai e digital filho, onde o filho escreve para o pai no elevador onde ele trabalha uma mensagem, e de repente o pai está subindo o elevador, recebe uma mensagem do próprio filho naquele elevador. Então, eu poderia passar o dia aqui mostrando a vocês o seguinte: o volume enorme de coisas que nós podemos fazer e que ainda não estamos fazendo.